Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 19 de abril, ao vivo, aqui pela TVU, canal 55, e também canal 11 no Sistema Net. E, além disso, pela internet no player da TVU, tvuplay.tv.br, e pelo Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Para você compartilhar também, se quiser nos privilegiar aí com a sua divulgação também nas suas redes sociais, é só compartilhar com o @TVUplay ou @Virando o Jogo TV. Estamos recebendo hoje aqui na bancada Klemer, campeão do mundo em 2006. E aí, parceiro, tudo bem? Firme? Bom, graças a Deus. Porque hoje é dia de Inter, né? Hoje é dia de Inter e nós vamos falar sobre esse jogão que o Internacional vai ter, desfalcado o Internacional, mas vai ser um jogão contra o Corinthians lá no Itaquerão, o Internacional precisando de pelo menos 2 gols, né? Se tomar 2 gols, empate 2-2 é do Internacional, ou 1-0 a vitória simples. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Davis Wagner compondo a bancada hoje. E o Klemer fez uma observação importante na mesa tática ali do Alex Bagé. Os meus pães de queijo aqui. Não, mas não foi isso. Como é que é? Era tudo próximos, parecido, né? Era tudo parecido com quem ali? Ei? Não, é que ali não vai ter espaço para os caras jogarem, só tem Perdigão jogando ali. Só redondão, né? Perdigão e com a cor do Papa. Lembra que o Gustavo Papa tinha um apelido de frango, né? O Perdigão parecia um frango congelado. Aliás, o Gustavo Papa tem um apelido equivocado. Vocês lembram de onde surgiu o apelido do Gustavo, centroavante, que jogou no Internacional, do Brasil de Pelotas? Ele é parecido com o outro Papa. Nunca foi parecido com o Papa. O João Paulo 23? Não. Claro. Na... João Paulo 23. Não, ele era parecido com o Barack Obama. Papa é esse João Paulo 23. Se vocês pegarem a história, quando houve a eleição do sucessor do João Paulo II, que foi o Ratzinger, Isso. O Bento XVI, o Bento XVI, tinha um outro que era cotado para ser e que apareceu muito nas entrevistas, que era a cara do Gustavo. E aí o mundo esportivo começou a relacionar o Papa, que ia ser o Papa, tal e coisa, e ficou o Gustavo Papa. Mas ele não era parecido com o João Paulo II, não. Quase nem apareceu. Exatamente isso. Ele só apareceu naquele lance de que mostravam os candidatos ao papado. E aí esse era muito parecido com o Gustavo Papa. E aí ficou o Gustavo Papa. Foi a confusão. Mas ele não era feita. parecido com o João Paulo II? Não. Ele tinha cara de Papa. Não, pega o João Paulo Jorge. Tinha sim. Era Tinha cara de Papa. Muito Não, mas até esse outro que foi feito a confusão tinha Tá lá cara o Papa de Papa. enfiando gol lá no Brasil de Pelotas. Deixa Mas ele lá. o Gustavo... Ele foi o cara do contra o Glória. Gustavo Papa, né? Ou junto com o Gustavo Papa. Junto e contra. Junto e contra. Tava naquele jogo 2005, né? Eu lembrei outro dia o jogo, foi 3-1 pro Glória no Beira-Rio. Era o Muricy ainda. Não, ali aquele jogo que tinha ficado de fora era o André. Era o André. Porque foi um jogo que ali o Glória contratou o Papa. O Inter contratou o Papa do Glória depois daquele jogo. O Gustavo é chato jogar com ele, né? Ele cabeceia, tem um tempo de bola muito bom. Ganhou, tá? Ele cabeceia bem também, né? Isso. Klemer, e hoje, Klemer? Hoje, primeiro, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui na mesa com vocês. Boa tarde ao torcedor colorado. Satisfação muito grande hoje estar ali junto torcendo para o nosso time, né? É um jogo difícil, né? Muito difícil. A gente sabe o momento de transição que o Internacional vem passando, mas a cada jogo que a gente vê, a gente olha uma melhora, né? Até porque tá tendo muita mudança no time. E é claro que a gente sempre quer ver, principalmente o torcedor colorado, quer ver escalar o time do Internacional, já ter o time na mente, né, para aquele time que vai jogar, que já esteja num entrosamento melhor a cada jogo, né, saber o sistema de jogo que o Internacional joga, mas hoje tem esse negócio de cada jogo... O pessoal muda, é um esquema diferente, joga de acordo com o adversário. Não sou muito desse pensamento, mas a gente acredita que o Internacional possa fazer frente ao Corinthians, sim, lá dentro. Eu acho que o principal hoje, o Internacional
De repente, com a saída do D'Alessandro, perde um pouco tecnicamente, mas cresce um pouco no setor de marcação, né, de competitividade também, porque vai ser um jogo muito difícil, um jogo de detalhe. Eu acredito que o Inter tem que marcar muito bem, mas não pode abdicar da opção de atacar, né? Eu acho que isso que é o mais importante. O Inter tem que fazer um gol fora de casa. Vamos tentar, com a mesa tática do Alex Bagé ali, já estruturar quais são os jogadores. Lembrando sempre que você pode mandar a sua pergunta, a sua observação aqui para o programa através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700 é o nosso número do WhatsApp. Lembrando que o Inter tem 3 desfalques, na realidade. Tem, Carlinhos está suspenso, o D'Alessandro e o Edenilson Mas o do Carlinhos parece que fica bem suprido, né? Porque mas pode ter na lateral esquerda aí, quem é que vai? Um time que trabalhou ontem, o Zago, um dos times que ele acabou trabalhando, já tem um outro desfalque que já está há algum tempo, o Danilo fora, né? Isso. Mas tem o Marcelo Lomba, no time que ele trabalhou. Na lateral direita tem o Alemão, Léo Ortiz, Vitor Cuesta, e na esquerda ele trabalhou um dos times com o Wendel. Sim. O outro com o Iago. O Rodrigo Dourado, o primeiro. Ele trabalhou pela direita o William, pela esquerda o chileno, o Felipe Gutierrez, Robertson na vaga do D'Alessandro, Nico Lopes e Brenner. Por que ele trabalhou o William nessa função aqui? Porque é a função do Edenilson. E naturalmente o que fazia estando o Edenilson em campo? É um jogador que faz a segunda função pelo lado direito, mas ele também foi lateral direito de origem. Então, por vezes, ele alternava fazendo a cobertura para as subidas do William. Então, esse processo seria alterado, apenas com o William jogando na vaga do Edenilson, também lateral direito de origem, e com o Alemão sendo lateral direito. Tem uma outra possibilidade. Ele pode jogar com a lateral esquerda o Iago, o garoto que está inscrito para jogar na Copa do Brasil. Então, ele teria o Rodrigo Dourado, ele manteria o Wendel, que faz a esquerda, e colocaria o Felipe Gutierrez pela direita. Ele já fez isso no segundo tempo do próprio jogo contra o Corinthians. Ele sacou o Edenilson e colocou o Felipe Gutierrez pela direita. E aí o lateral esquerdo seria o Iago. Mas não é a preferência do Gutierrez, né? Não, a preferência do Gutierrez é jogar pelo lado esquerdo. Terceiro pelo lado esquerdo. Eu não sei se ele vai colocar o Iago, eu acho também muito pela bola aérea, né? Hoje é um jogo que vai ter muita bola aérea e o ataque do jogo, que é um... Exato, e o Iago é um jogador, ele foi um jogador na base, o Iago. Jogou contigo. Exato, ele é um jogador de estatura mediana, tem um bom apoio, mas eu acho que na bola aérea aí a gente perde um pouquinho. Mas, Cleber, tu não acha que ele está improvisando muito fazendo essa escalação, sem botar o Iago na esquerda? Porque ele bota o William para o meio, que é o lateral. Ele vai estrear o meio campo, ele tira o Wendel da lateral, que está jogando no meio, tudo bem, mas bota ele no meio também. Não, mas se jogar o William no meio, não joga o Wendel no meio. Aí ele joga só um, joga o Iago na esquerda. Não. Claro. Não, se jogar o William no meio, aí o Wendel é lateral. Joga o William na esquerda. Porque daí o William faz o segundo pela direita e o Felipe Gutierrez faz o segundo pela esquerda. Pelo que eu entendi do treino que fez o Zago, ele está imaginando na figura do William uma figura parecida com o Edenilson, que é um lateral direito de origem, mas que faz essa recomposição e a saída. Seria mais conservador, né? Seria mais conservador. Se ele jogar com o Wendel na esquerda, ele está desmanchando todo o meio campo, está mudando todo o meio campo lá. Que vinha jogando, mas ele muda o meio campo de qualquer maneira. Mas aí ele tem, e não joga o Wendel. É que a coisa boa que aconteceu... Ele tem uma necessidade básica de mexer isso, né, de qualquer maneira. Mas, Odeis, a coisa boa que aconteceu no Internacional foi a chegada do Edenilson. O Edenilson acertou o meio campo. O Edenilson não joga hoje. Hoje ele é obrigado... Ele é obrigado a improvisar. Ele vai estrear o meio campo. Mas ele também tem a obrigação da lateral esquerda, que o Carlinhos está suspenso. E aí entra isso que o Kleber falou. Tu vai jogar com um garoto, que além de ser garoto, tem também essa questão da estatura. E tem um detalhe, né? O avanço do Corinthians é muito também pelos lados. E hoje, eu acho que essa linha de 4 hoje ela é muito importante, principalmente de estatura e marcação, né? Porque o Corinthians ele chega muito pelos lados. Fagner e Arana. Exatamente. E, pois é, eu apesar do William também não ser muito alto, mas eu preferiria ele na lateral direita porque ele tem velocidade. Eu até entendo que o Antônio Carlos tenha botado ele um pouco mais para frente, porque ele tem muita volúpia, ele tem muito volume de jogo,
Só que, geralmente, o pessoal que, para mim, o cara que joga no meio campo, ele tem que ter chegado na área, ele tem que fazer gol, entendeu? Principalmente hoje, no jogo desse. Eu acho que eu aproveitaria um jogador com mais qualidade para finalizar, para finalizar de fora, para chegar dentro da área. Qual seria a tua opção? O Robertson já vai entrar no lugar do D'Alessandro. O Robertson é no lugar do D'Alessandro. E aí tu manterias o Wendel na lateral esquerda? O Valdívia não pode. Hoje pela manhã eu conversei com o Claudio Miro, ex-jogador, né, e hoje auxiliar técnico. Claudio Miro, zagueiro. Zagueiro, volante também, né, mas terminou como zagueiro. Não, mas não o Claudio Miro, centroavante. Nós estamos falando de Internacional, poderia sugerir que era o Claudio Miro, centroavante. É que o Claudio Miro, centroavante, quase não aparece em entrevista nenhuma, né, por isso que eu não separei. Mas o Claudio Miro tem essa ideia do Klemer, de jogar, até porque o Internacional, se terminar 0-0, o Internacional está fora. O Inter precisa se cuidar, ter uma moderação, mas vai precisar atacar. E aí seria o Valdívia esse carregador. A não ser que ele queira, aquele negócio de ver como é que vai ficar o jogo, para depois, de repente, lançar o Valdívia. Pode ser. Numa outra situação. Mas eu não usaria o William no meio, porque das vezes que o William foi usado anteriormente no meio, eu não me lembro de ter isso tido sucesso. Grande sucesso, também não me lembro. E outra coisa, na minha visão, salvo o melhor juízo, eu posso estar equivocado, claro, eu não vejo o William um construtor de jogada a partir do seu campo. Eu vejo o William um jogador de flanco e tendo uma combinação para ele para fazer a jogada de velocidade, a partir da intermediária do adversário. Eu não vejo o William esse construtor atrás, sabe? Seria um improviso mesmo, né? Ele não tem a característica de pegar essa bola e ser às vezes que o William jogou no meio, ele tem, é o que eu falei, ele tem muito volume de jogo, entendeu? Muito volume, ele participa muito do jogo, só que ele falta aquela situação de finalizar, de conclusão. As oportunidades aparecem para ele, pode até queimar minha língua hoje, né? Mas as oportunidades aparecem porque ele é um jogador que ele tem volume, ele está toda hora lá na frente, ele consegue retornar na marcação, e na hora que a gente ataca em velocidade ele está na frente porque ele tem essa condição, mas na hora do último passe, aquilo do finalizar para botar para dentro, aí tem que ter um jogador de qualidade da posição. Tem uma possibilidade, ela é mais remota, mas o Zago também testou ela, que é o Charles jogar nessa função do William. Só que o Charles, a gente sabe, né? Ele funciona bem como primeiro. O Dourado, ano passado, não rendeu tanto, porque jogava mais como segundo. Era uma característica de posicionamento, né? De avançar um pouco mais pelo... Eu vou fazer o Nelson cair da cadeira agora, mas vou perguntar. O Anselmo tem possibilidade de aparecer? Tem possibilidade por estar no grupo, mas não é uma das situações cogitadas. O Anselmo está para o Nelson assim como o Ramiro está para o Deis? Não. Tá bom. Não. Diferente. Diferente. Tá bom. É verdade. Então, diferente. Não bota em mim essa implicância, mas realmente aqui eu não vejo. Eu não vejo nada produtivo. Ele não quer que se implique com ele em relação ao Anselmo. Não vejo produtivo, não vejo jogador de produção. Que bastou o Anselmo levantar do banco, ser chamado e levantar do banco, o Internacional tomou o gol. No Grenal foi assim? Isso? No Grenal foi assim? Não, mas aí depende muito de qual jogador que você quer, para que função, né? Qual a função que o Anselmo hoje? Hoje eu vejo o Anselmo um jogador de muita marcação. Se tu posicionar ele para ele fazer o que ele tem que fazer, ele vai fazer, com certeza vai fazer. Mas ele seria banco hoje do Dourado. Do Rodrigo Dourado. No ideal, sim, só como o Zago ele está fazendo um improviso, obrigado, não apenas. Ele não está mexendo no time por vontade dele. Por obrigação, né? Ele perde o D'Alessandro, que é referência técnica, e perde o cara que ajeitou o meio campo pela direita. E nessa árvore de Natal aí, onde é que posicionaríamos o Valdívia, por exemplo? Não, mas aí depende muito do que se imagina no lugar de quem o Valdívia poderia estar jogando. O Valdívia vai jogar no único lugar que sobrou para ele. O Wendel na lateral esquerda, faria diferente. Gutierrez no meio e ele na lateral. Esse cara da direita aqui, para botar o Valdívia em time, se eu fosse mexer, eu deixaria o Wendel na lateral. Eu deixaria o Felipe Gutierrez na dele, que é o terceiro homem pelo lado esquerdo, o Rodrigo Dourado como primeiro homem. E esse falso Edenilson não tem um jogador com a característica do Edenilson. Sim. Eu colocaria nessa função o Robertson. E aí eu colocaria o Valdívia fazendo essa linha, puxando para um lado e pelo outro. Aí tu está vindo ao encontro do que eu falei naquela outra escalação. Lembra quando eu disse aqui, uma semana, 2 semanas atrás, numa situação, de ter o Robertson fazendo essa função mais atrás? Sim, agora porque surgiu a oportunidade. Tem condições de fazer isso. Deixa o Valdívia... Porque não vai ter característica... Só para fazer um comparativo, o Renato, quando ele perdeu o Douglas, o Renato fez o caminho inverso.
Ele não ficou perdendo tempo procurando um cara parecido com o Douglas, porque ele identificou que ele não tinha. Aí o que ele faz? Ele põe o Miller numa função de ser um cara mais vertical. O Miller não tem a característica do Douglas. Ele optou pela velocidade. Aí depende o que o Zago vai buscar. Se ele quer o Robertson sendo parecido com o D'Alessandro, embora ele não tenha essas características, ou ele pode puxar o Robertson e dar essa alternativa que citou o Cleber da velocidade. Esse time que o Rogério falou, que estão falando, seria o time com menos improviso. Mas só que... Eles todos vão ter algum... Mas é menos, cara. Tu vai ter coisa que tu tá mexendo na lateral esquerda, tá botando lateral direito na lateral direita, não tá botando os dois no meio. Vamos perguntar para um treinador, então, que está na mesa aqui. Um treinador na mesa. Como é que posicionaria ali? Eu faria do jeito que ele falou. Puxa o Robertson. Puxar o Robertson para ali e botar o Valdívia um pouco mais na frente, que é a função que ele gosta de jogar. E ganha velocidade, né? Ganha velocidade e é um finalizador. Valdívia e Nico é uma velocidade extrema. Exato. Claro. Com a responsabilidade de retornar ali para recompor, para fechar. E fechadinho. Ele pegou a bola, sai na velocidade. Aí a gente vai estar um time com velocidade na frente. Aí vai ter que depender muito da capacidade, da inteligência tática do Robertson, que eu acho que ele tem. Eu acho que o Robertson é um jogador. Ele é acostumado a jogar com o Zago, porque no ano passado, o Juventude, ele tinha 3 caras, digamos, 3 de linha final lá do último terço do campo, como chamava o Roger. Ele tinha o Brenner mais posicionado, ele tinha um garoto chamado Maílson, que caía pelo lado esquerdo, e ele tinha pelo lado direito o Robertson. Mas ele tinha um volante que ainda está no Juventude hoje, que é o Bruno Ribeiro, que era o Edenilson, que era o cara que fazia recomposição, mas que tinha qualidade para sair com um pouco mais de velocidade, condução de bola. Porque a gente vê que... Aí ele vai ter que usar isso no Robertson, esse é um problema. O Valdívia, ele recompõe melhor e mais rápido que o Nico Lopes. Sim. Correto? Então, o lado esquerdo ia estar bem guarnecido, porque vai ter um volante, que é o Gutierrez, vai ter o Valdívia. Então, uma recomposição mais rápida, mais consistente, talvez. E o Robertson teria que guardar mais posição para esse assessoramento. Não se largar tanto. Porque o Nico não tem essa recomposição como o Valdívia tem, né? O Valdívia recompõe. Eu acho ali, ó, bola pelo lado... Isso é a cartilha do futebol. A bola pelo da William foi... Eu sou daquilo, eu não pode meter dois laterais lá na frente. O William foi, o outro lateral vai fechar o zagueiro. E aí tá sempre... As balanças. Faz o balanço. Aí tu vai ter esse menino Robertson pelo lado direito, vai ter o William e vai ter o menino ali do Valdir, vai ter o Nico, entendendo? E como disse o Câmara, passando o William, automaticamente o Robson fecha. Vai ser uma questão... Eu acho que nem precisa fechar. Para mim, saiu o lado do zagueiro. O lado, exatamente. O lado que joga. Deixa o Robson para frente. Saiu o William. Passou o William. Esse triângulo aí tem que jogar. Eu não tenho o Robson, não tem que ficar. O Robson tem que jogar. Porque o que vai acontecer? Sim, passa o William, pode passar. Exatamente. E o Rodrigo Dourado é o que vai fechar um pouquinho mais para o lado do campo. Puxa o Rodrigo Dourado um pouquinho para cá, o Rodrigo Dourado no fechamento. Passaram os dois aqui. E aí vai o Léo Ortiz e faz aquele movimento onde o lateral esquerdo do outro lado... É o que eu falei, é porque aí... Deixa eu polemizar um pouco. Tem muito perdigão aí, meu. O Serras não faz uma parte nada aí. O Serras nem cogita. É que se colocar o Serras na segunda, vai se improvisar de novo o Serras. Qual é a posição dele? O Serras é um homem o Serras é da posição do Felipe Gutierrez. Ele jogou pouco nessa posição, é verdade. Sim. Mas no Santa Fé tinha o Pérez, que era o centralizador, e o Serras sempre colado dele como um volante pela esquerda. Ele jogou assim o tempo inteiro. Ele fez sucesso lá no futebol da Colômbia jogando dessa maneira. No Internacional, poucas vezes colocaram ele nesse lugar, porque no ano passado, quando o Serras chegou, se entendeu que o Serras era substituto do D'Alessandro. De forma equivocada. Aí foi o gigantesco entendimento de futebol do ano passado. Porque ele joga atrás da função do D'Alessandro, mas foi colocado lá na frente. Mas ele é banco, né? Ele está no banco. Ele é reserva. Agora, gente, uma coisa muito importante, só uma colocaçãozinha em relação a isso, tudo que a gente está falando aqui, porque a gente também fala posicionamento, jogador e tudo mais, é muito importante o cara que está lá dentro, né, no dia a dia, porque aí tu sabe a condição de cada jogador, quem está rendendo. Às vezes a gente aqui de fora fala, não, tem que botar fulano, mas de repente no dia a dia, no treinamento, o rendimento dele não está sendo aquilo que o esperado da comissão, do pessoal que está observando. Então, às vezes isso faz muita diferença numa situação de escalação de time. A confiança. Diogo Rossi, antes de você falar dos nossos telespectadores aí para participar do programa,
Eu quero lembrar que, para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, Esporte Sesc Praticar Faz Bem realiza competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc e o Circuito Sesc de Corridas. Além dessas, também as ações voltadas à qualidade de vida, promovidas pelas academias Sesc. O Esporte Sesc Praticar Faz Bem é uma ação para o Move Brasil, campanha nacional de incentivo à prática da atividade física. Saiba mais em sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Só uma correção, o Diogo Rossi me auxilia. É grotesco. O Serras, ele não viajou, ele sentiu de novo coxa direita. É o segundo jogo. Teve um dia agora que ele foi dispensado porque era um problema familiar. Ele tinha uma consulta médica com o filho fora do Brasil. Aliás, mas ele está fora. Só pedir um favor para o Klemer, não sei nem se o Klemer vai aceitar, mas... Klemer, tem 2 amigos meus assistindo que eles são fãs demais do teu trabalho. Um deles é o Thiago Duarte. Então, se tu puder mandar um abraço aí, tá me pedindo aqui. Opa, Thiago, um abração, Thiago. Vamos junto aí, parceiro. Beijo, gordo. E o outro é o Alessandro Dreyer. Eu vou te contar uma história do Alessandro Dreyer, você vai lembrar. O Alessandro Dreyer é lá do final.com.br. O título da Libertadores de 2006, o Alessandro Dreyer era teu vizinho, morava no mesmo corredor. E ele ficou esperando tu voltar para casa e te deu um abraço no retorno. Tu deve lembrar disso, porque não é tanta gente que estava no teu corredor. Com certeza. Bom, grande abração, Alessandro. Tamo junto também, parceiro. Maravilha. Eu já vou aproveitar a fase de abraço. Cansado, jogo adrenalina mil, já abraçou um monte de gente. Aí tu tá chegando na porta da tua casa e tem mais um último, vem. Cheio de bandeira, cheio de camisa. Aliás, aquela imagem da chegada em 2006 é uma coisa fantástica, né? Tu e o Fernandão em cima da mureta ali, do fosso no Beira-Rio, é um negócio que o torcedor colorado fica arrepiado até hoje, com certeza. Vou mandar um abraço que eu encontrei hoje no centro, o Ferrari. Ele disse, chama de Ferrari, que é o meu nome de guerra. Ele é representante comercial de cuias e bombas para chimarrão. Ele tem muitos clientes ali no mercado público, encontrei com ele naquela região. E ele nos acompanha aqui no programa e disse, pode falar que é o Ferrari que eu estou acompanhando e estou espalhando aí o programa de vocês. Então, um grande abraço para o Ferrari, que é gremista, e ele disse que é fiel em todos os jogos desde 77, quando se associou, que ele vai no Olímpico e na Arena agora com fidelidade. Diga aí, Diogo Rossi. Bom, o Maiander diz assim, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Klemer por tudo que ele fez ao Inter. É um dos nossos maiores ídolos, com certeza. Muito obrigado, campeão. E diz o seguinte, amigos, vocês assistiram ontem o jogo da Chapecoense, ainda bem que o Inter não trouxe o tal do Diego Polenta. É um zagueiro muito fraco, por cima e por baixo, e só bate. Ele deu uma porrada no jogador da Chapecoense ontem, no final do jogo. Operou o cara, né? Que, olha, o jogador da Chapecoense até acho que não fez a falta, né, pela lateral. E aí, no embolamento aquele dos jogadores, ele caiu e deu com a chuteira no rosto. Você viu? Maldade. Foi maldade. E o árbitro, muito fraco, o árbitro teve cobrança no final do jogo, né? O Wagner Mancini, o técnico. Foi, o Rui Costa, diretor executivo também. O árbitro era equatoriano, se não me falha a memória, equatoriano. Olha, foi... E o time do Nacional desceu o graveto, catimbou, como a gente sabe, que a gente conhece. Mas esse lance em particular aí é inexplicável que o árbitro não tenha expulsado o jogador do Nacional. Deu cartão amarelo para os dois, para o Polenta e para o jogador da Chapecoense. O amigo aqui que não mandou o nome, infelizmente, mas é o final 6687, ele diz o seguinte, pelo amor de Deus, me tragam alguma informação sobre esse caso do Everton Ribeiro, é mentira ou é verdade? Ele quer saber. De novo, a questão ontem teve um... Diário de Canoas. Foi Diário de Canoas? Diário de Canoas, vamos dar referência. Diário de Canoas. Sinceramente, não sabia quem. Sabia que era da região metropolitana. Eu trouxe a informação de que apenas detalhes burocráticos separam o Everton Ribeiro do Grêmio. Não é verdade. O Everton Ribeiro, há uns 2, 3 meses, deram a informação que ele estava contratado pelo Internacional, que ele já estava desembarcando. Bom, a informação que eu tenho, hoje eu conversei até com o presidente Romildo Bozan Júnior, que está no Paraguai, e disse assim, presidente, se o senhor não puder me confirmar, por favor, eu falei fora do ar, não me tire do caminho. Né? Eu sei que por vezes o dirigente não pode confirmar. Não me diga mais nada, mas ele usou um termo, tipo, não foi ridículo, mas algo parecido. Esse cara não tem nenhuma possibilidade do Everton Ribeiro jogar no Grêmio pelos valores envolvidos.
Mas então o senhor procurou informação? Não, nós temos informação porque o empresário chegou a viabilizar, ou buscar uma forma de viabilizar o retorno dele ao Brasil. Ele voltando para o Brasil, ele tem um pré-acerto, né? Não tem nada assinado com o Cruzeiro, que foi o time que acabou ele explodindo lá em 2014, 2013, 2014. Então com o Grêmio não tem nada, tem o desejo do torcedor, mas não tem nada. Outro dia disseram que o Lucas Leiva já tem o pré-acerto com o Grêmio, também não é verdade. Quem tem o pré-acerto com o Grêmio, né, é o Musto, o volante do Rosário Central. Esse depende só do presidente do Rosário liberar. E de jogadores acertados, o único que tem concretamente é o William Potker, que chega para o Internacional 48 horas após o término da participação dele da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Que pode ser só na final, né? Pode ser campeão paulista. Provavelmente vai ser na final. 3-0 de Mas não se sabe, né? Depois do nem todo mundo é PSG. Depois do Barcelona e PSG. Hoje tem Juventus e Barcelona. Juventus e Barcelona. Então, hoje a gente vai poder tirar uma febre se aquela virada foi do Barcelona ou a desvirada, vamos dizer assim, foi do PSG. Nós vamos assistir hoje a defesa da Juventus. Tem um detalhe importante daquele jogo que quase não foi falado, né? Agora surgiu a informação que um dia antes do jogo do Paris Saint-Germain com o Barcelona, o PSG tinha feito 4-0. Começava 4-0 o jogo do PSG. O treinador do Paris Saint-Germain treinou pênaltis. Aí tu vai dizer assim, não, mas é normal. Não, não é normal. Tu treinar pênalti na vantagem de 4. Aí tu passa o quê pro cara que tá treinando pênalti? Pô, então quer dizer que nós temos uma possibilidade real de levar 4 gols. O que tu acha disso? Tu treinaria depois de uma vantagem de 4-0, mesmo sendo o adversário do Isso é de prática. Tu está perguntando pro cara certo. Não, isso é de prática. Qualquer treinador faria isso. Ele perguntando pro cara certo. Sabe por quê? Aí se você não treina o pênalti, aí sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Vai chegar lá no Barcelona. Pô, aí, os caras nem treinaram o pé, nem treinaram, então já estão com a classificação garantida. Aí é mais uma injeção nos caras lá. Tá entendendo? Então isso é. Aí o cara faz até, de repente, nem com esse pensamento com esse pensamento de chegar lá, pode ir para os pênaltis. Não. Treinar pela rotina do entendeu? Eu vou dizer que que legal esse papo vendo de goleiro para goleiro, né? O Rogério, grande goleiro com um goleiro campeão do mundo, cara. Outro, o Klemer jogou além do Internacional. Cara, eu tô falando dele, velho. E o Rogério não, cara. Aliás, o Klemer fez parte, claro que o Klemer vai sempre ser lembrado. Ele quer me zoar um pouco. O torcedor entendeu desde o início e não conseguia encaixar. Agora surgiu a oportunidade. Mas aquela última partida que tu fizeste lá foi bem, cara. Bem combinado? Não, foi verdade. Ele conta só aquela pra estatística. Mas foi a única que eu joguei no Internacional. Fora aquela que todo mundo, que o João... Quem é que é? Não, que o Darcy Filho conta aqui, que eu tirei o Vitório Pífero do futebol. Ah, sim. Né? Acabou com a carreira do Vitório. Lá no Beira-Rio Futebol de Campo, que eu caí sobre o joelho do Vitório. O Vitório era meu zagueiro naquele jogo. A única, quando eu estava lá na TV Inter, que eu tive a oportunidade, foi nessa pré-temporada lá na... Como é o nome daquele local lá em Bento Gonçalves? Aquela empresa... Jeremia. Que foi o Tite, era o treinador do Internacional na época. Bom. Mas o Klemer, por exemplo, né? Claro, o Klemer passou pelo Flamengo, Internacional, o torcedor nunca vai esquecer. Portuguesa também. Eu ia lembrar, o Klemer fez parte de um grande time da Portuguesa, que infelizmente hoje a Portuguesa está quase fechando as portas. Uma Portuguesa que fez num primeiro jogo em 96, 2-0 no Grêmio. No Canindé o jogo ainda em São Paulo? Lá no Morumbi. Foi no Morumbi. Num baita time, aquele time de 96, tinha Zé Roberto, Rodrigo Fábio, Alex Alves, Caio, daqui do Sul. Zé Maria estava naquele time? Não, Zé Maria já tinha saído para a Itália. Ali era o Carlos Roberto, que veio do Corinthians. Tinha Emerson. Emerson César. Meio campo tinha o capitão, tinha o Galo. Tinha Galo. Isso. Quem era zaga? Era o Emerson e César. Emerson e César. Baita zaga. O Zé Roberto na lateral esquerda, né? O Zé jogava na lateral esquerda naquele time. Quando passa esse filme, não é? Qual é a sensação? De 96 para 2006. Qual é a sensação de... Esse título que ele perdeu pela Portuguesa, ele perdeu nos últimos 10 minutos de jogo. Exatamente. Foi numa jogada improvável, imponderável. O que passa na cabeça? E a perna boa era a direita, né? Não era nem a esquerda. A gente, por exemplo, quando eu vejo, a gente sempre fala assim, puxa, cara, eu poderia ter feito uma coisinha mais. Entendeu? O atleta, se pudesse ter feito aquilo. Mas é como o Paulo Autório falava pra gente, não adianta depois do jogo a gente ficar chupando bala, porque o jogador tem essa mania. Acabou o jogo, aí fica lá no vestiário.
Foi no bala. Com bala. Não, essa é a grande verdade. Tá entendendo? Então, não adianta. O futebol é presente, não adianta passado, é presente. Se tem que fazer, faz ali, porque depois não tem volta, não adianta. Então faz, meu filho, faz. Isso eu aprendi em toda a minha carreira. Então, faz, porque depois não adianta. O que aconteceu naquele jogo? Nós tivemos chance de matar o Grêmio aqui também. Você lembra uma bola que o Rodrigo Fábio pegou de cara com o Danley, que foi que ele dá uma cavadinha? Não estou nem falando daquela que ele chutou que o Danley defendeu, mas uma que ele invadiu, que ele foi querer dar uma cavadinha e botou para fora. Não sei se você lembra desse lance. Por exemplo, se tivesse um pouco mais de seriedade de chegar e matar e finalizar o jogo, porque se a gente faz 1-0 já era. Ou então empata 1-1 já era pro Grêmio. Não, mas 1-0. O Grêmio saiu ganhando com 2 minutos de jogo, acho. Exato. 2 minutos, Sim. E esse lance do Mas o gol da Portuguesa teria... Não, mas esse lance do Rodrigo Fábio foi, acho, não foi no segundo tempo já? Segundo tempo. Mas qual é a visão que tu teve do lance, Porque, claro, a gente está fora do jogo, quando a bola vem... que tiveram vários erros, né? Primeiro, era uma jogada lá no Zé Afonso, se não me engano, que era o atacante grande que entrou depois. E aí ele caiu em cima do César, que era o nosso zagueiro. E aí, não me lembro quem foi que meteu a bola para frente. O que aconteceu? O nosso time recuou, o César veio para dentro, o Zé Afonso, não sei se foi quem foi que te meteu aquela bola. Do Grêmio ou da Ponte? Do Grêmio. Foi o Carlos Miguel. Foi o Carlos Miguel. Ele fez o balãozinho, aí o que o César pulou com o Zé Afonso? Por exemplo, se ele tirasse a cabeça, a bola ia para fora. Tá entendendo? Ou então fizesse um movimento para fora. Só que ele subiu, como o Zé Afonso era grandão, fez a barreira, ele deu só um tapinha, caiu na feição pro Ailton, que tinha acabado de entrar. Né? Aí ele deu a felicidade de acertar aquele chute. Deixa eu te perguntar uma coisa agora com relação a esse jogo também que vocês estavam falando. Qual era o comentário? Porque a Portuguesa era a queridinha do Brasil naquele ano, né? Todo mundo falava, torcendo para a Portuguesa, enfim. Era queridinha, uma coisa... mas muito do Armando Nogueira. Ok, mas se falava assim, ó. Todos queriam, com exceção da torcida do Grêmio, que a Portuguesa fosse campeã. Quando vocês fizeram 2-0 no Grêmio, vocês vieram para Porto Alegre, qual era o sentimento de vocês? Eu vou te ser bem sincero, hoje eu posso até falar isso, né? Nós tivemos uma semana muito ruim. Semana da decisão, e depois dali, desde o primeiro jogo do Grêmio lá até a final, aí nós tivemos algumas confusões dentro do grupo, porque em relação ao próprio treinador nosso, que era o Candinho, né? O Candinho tinha as vaidades dele, assim como muitos jogadores também têm as suas vaidades. E o que acontece? Quando chega numa final de campeonato, todo mundo quer aparecer. É a hora do jogador, é a hora, né, do pessoal da entrevista. E aí tinha momentos que aconteciam dentro do Canindé, de a gente ficar todo mundo dentro do vestiário, ninguém poder sair, e a imprensa toda lá fora, e todo mundo querendo. E aí o Candinho saía, dava a entrevista, tudo e tal, aí depois, não quero para não coisar o jogador e tal. Ninguém pode falar. Aí era só ele. Aí o pessoal, aí ele fechava, aí a gente saía, aí que a gente via, cadê o pessoal? Pô, tem alguma coisa errada, né, cara? Não sei se vocês lembram, quando nós chegamos aqui para jogar, nós tivemos que entrar pelo fundo do hotel, para a imprensa não ver o helicóptero dentro. E aí nós entramos pelo fundo do hotel, saímos pelo fundo do hotel para ir para o estádio, já ficou todo mundo dentro do ônibus, chegou lá, ninguém deu entrevista, foi todo mundo... Eu me lembro disso. Então aquele ambiente ali ficou ruim, está entendendo? Por exemplo, eu lembro uma situação do Mundial, eu tive nos 12 mundiais que o Inter... Um como jogando, como profissional jogando, atleta, e outro como treinador de goleiro. Foram muito diferentes as duas coisas, entendeu? Sim. O Abel, hoje, cara, eu vou te falar, eu tenho o Abel assim como um irmãozão mesmo, porque nós ganhamos muita coisa juntos e a gente sabe a maneira como ele... Você diz a diferença do Internacional, do próprio Internacional de 2006 para 2010. Exatamente. O que foi... A diferença... Não, a véspera, por principalmente exemplo, o 2010. A véspera não ficou legal, entendeu? Teve algumas discussões, algumas coisas, e aquele ambiente ali não ficou legal para o jogo final. E isso leva para dentro de campo, não tem como. Agora, o Abel, por vezes, o Abel é um multicampeão, o maior título da história do Inter, o Abel é treinador, sem contar outros tantos. O Abel é muito contestado, às vezes, de forma, pelo menos na minha opinião, injusta. Conversa com qualquer jogador que tenha jogado com ele, a declaração é sempre essa. Sim, da maneira que ele sempre teve o grupo, ouvindo o grupo, né? Porque o Abel tinha isso, ele ouvia muito. O Kleber era um dos líderes daquele grupo. Ouvia muito, não tinha aquela assim, não, é o que eu penso. Ele abria. O 2006 tinha tudo positivo. Celso Rotti não é assim, cara? Posso me permitir? 2006 tinha tudo positivo no sentido de que a sucessão era uma sucessão normal.
na direção. Em 2010, a coisa já foi torta a partir do avião, porque viajou uma diretoria que não tinha conseguido fazer a sua sucessão. Sim. E aqueles que tinham assumido, ou iriam assumir a direção depois, foram no avião cantando marra da eleição. Então, tu imagina um time que está indo para decidir um título mundial, que seria o bicampeonato inédito, aqui, pelo menos, no Rio Grande do Sul. Aí vai no mesmo avião a diretoria atual que perdeu a eleição, tá? E a diretoria nova que venceu a eleição, tirando sarro, essa é a expressão correta, da diretoria anterior. Então, se lá, ali fora, a coisa já estava complicada, imagina como é foi que para dentro foi do campo, foi para dentro do campo, pra foi para dentro do time. Mas eu falo, eu citei essa situação assim, mais pelo treinamento, né? Essa situação aí, eu acho que nem passar pela qual era a situação do treinamento? Não, foi que houve uma discussão na véspera do jogo no Mundial, né? E aí houve uma discussão e aí a gente mesmo debateu ali dentro, mas só que com uma diferença muito grande do que como foi com o Abel, né? O Abel muito mais receptivo em relação às opiniões. Claro que cada um tem a sua maneira de trabalhar. Tu não vai querer falar, talvez, mas que tipo de discussão? Não, de divergência de opiniões, entendeu? Com relação à escalação do time? Exatamente, a maneira de jogar e tal. E aquilo foi, por exemplo, de repente uma pressão, aquele negócio que era para a gente estar mais aliviado, aquela pressão ela foi toda para dentro do treinamento em cima dos jogadores. Para a gente jogar um jogo... Não foi um pouquinho de salto alto também o jogo? Eu não vejo assim, porque se você for ver o jogo, nós criamos várias oportunidades. Nós perdemos gols ali com o Tinga, com o Rafael, não sei se vocês lembram do jogo. Perdemos gols ali que inacreditável. A questão da discussão da escalação, dentro desse ambiente que tu falaste, Cleber, entrava a questão do Juliano sair jogando, não sair jogando? Não falo questão de escalação. Eu falo questão de cobrança. Você está entendendo? A resenha? A resenha da cobrança na hora do treino. Nós fizemos um treino e a cobrança, e pelo que a experiência que eu tive de 2006, eu achei que a cobrança ela foi muito grande em cima dos jogadores, muito ríspida, entendeu? Sim. E aquela... Não deixou o espírito leve. Isso, o pessoal já entrou naquela pressão, naquele negócio... Eu particular, isso é uma opinião minha. Mas eu me lembro de você ter comentado isso a respeito de 2006, você, o Fernandão, e que falavam e destacavam muito isso, né? A receptividade, essa troca que tinha, eu respeito até de maneira geral, entre vocês, jogadores, e a comissão técnica, que se tinha uma liberdade, os jogadores falavam isso o tempo inteiro, né? Da resenha que teve, de chegar em determinado momento e solicitar, inclusive, para baterem um papo sem a presença da comissão, para vocês terem aquela cobrança. Eu imagino que seja isso, que não adianta, não aconteceu do mesmo jeito. Gente. Quando você trabalha num grupo de sei lá, 20 e poucos jogadores, você não tem que ser só a sua... Porque você está lidando ali com vários pensamentos, várias ideias diferentes. É claro que a palavra maior está lá, a ordem está lá. Se assim, vamos fazer assim, não. Vamos morrer assim, vamos morrer assim. Você está entendendo? Mas eu acho que hoje eu aprendi muito isso, você tem também que escutar, né, meu? Você tem que ter um pouco dessa sensibilidade, Com até certeza. porque você não é o dono da verdade, né? Os que têm dado certo são os gestores de pessoas, né? Exatamente. O Cleber treinador é assim? Sou, graças a Deus. Tá? Eu gosto muito de escutar o jogador, entendeu? É claro que a gente tem que aprender, e a gente aprende todos os dias. O que eu puder tirar do pensamento dele, porque uma conversa, às vezes num papo que você tem você tira aquilo que o jogador está pensando, qual é a ideia, e às vezes aquela ideia ela te acrescenta muito, de repente se eu fizer isso realmente, você está entendendo? Aí eu vou, claro, na prática primeiro, né? Você tem que botar para a prática para ver o que acontece. E aí sim, você vai ter uma análise ou não de que o que ele falou é certo. Tu falasse que Sabe o que é legal Abel, disso? claro. Desculpa te interromper, o Klemer está relatando algo que aconteceu com um treinador e que tinha naquela direção o presidente Fernando Carvalho, e que o presidente Fernando Carvalho buscou esse mesmo treinador para tentar reanimar o Inter agora no final do ano passado. Exatamente. Ou seja, algo que não conseguiu ser reanimado lá em 2010. Que era um outro momento, que era um momento de glória, né, de buscar um título mundial. Mas o que eu quero perguntar para o Klemer é o seguinte: tu falasse do Abel como um grande irmão, um grande parceiro, coisa e tal. É o melhor treinador que tu trabalhou? Não, cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu peguei muitos treinadores bons.
eu vou te dizer um aqui que às vezes o pessoal nem dá. O Paulo Tuori. O Paulo Tuori é um cara que tem um conhecimento de futebol que é brincadeira. Além de liderança em grupo, saber se expressar, ele é um cara que ele coloca as coisas muito bem, entendeu? Na hora certa para colocar e o jogador entende muito isso. Trabalhou com no Flamengo. Trabalhei com ele no Flamengo. Sem falar no Muricy, né? No Abel, nesses outros caras aí, que são muito bons também. Muitos, peguei também uns cascaduras aí, mas isso faz parte. Em toda a área da vida você vai encontrar. Celso Roth foi teu treinador? Sim, Não, ele não estava jogador. O Celso Roth foi meu treinador como jogador e eu trabalhei com ele na comissão também. No Mundial esse. Agora, não sei por que o Davis quer saber do Celso Roth. Não, mas no caso de 2010 é claro. Não, mas ele já tinha perguntado uma vez, agora ele quis saber se o Klemer tinha jogado ou não. Eu não tinha perguntado, eu perguntei quem era o treinador, só isso que eu falei. É que foi a única coisa que ele ganhou naqueles últimos 15 anos, foi isso aí, né? Foi com o Mazembe, então ele tem que ficar... Quem ganhou, cara? Foi o maior título da tua carreira, foi com o Mazembe. Tu acha isso mesmo? Com certeza. Tu tá esquecendo um pentacampeonato da Copa do Brasil. Agora, mas até isso acontecer no Mazembe na tua vida. Depois chama a tia lá pra... Só um pouquinho. Abriram um bar aqui. Mas não é, só um pouquinho. Tá tão interessado em 2010? Vamos dar uma volta, vamos dar até vamos até a Sun Motors aí, dar uma volta, fazer um test drive com o All New Cerato, que é melhor. Dá uma conferida. All New Cerato, o sedã médio da Kia. Novo design, tecnologia, conforto, desempenho e com 5 anos de garantia. A partir de R$ 79.990 à vista. All New Cerato é na Kia Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7110. Mas essa oferta é na Sun Motors. Ipiranga 7110, tá certo? Me diga aí, Diogo Rossi, mais participação dos nossos telespectadores. Com certeza. Depois do abraço, né, que o Klemer mandou pro Thiago Duarte, um amigo do Bagé, ele mandou um recado aqui para nós dizendo o seguinte: para mim, o Klemer é mais do que um jogador, ele é uma lenda. Ele parou o Ronaldinho Gaúcho, o Xavi, Iniesta, num jogo épico, né, nessa história de 108 anos do Internacional. O Thiago Duarte mandando, né, aqui mais uma vez um recado para o Klemer. A tua maior defesa foi nesse jogo? Cara, essa é uma pergunta que muita gente já me fez, sabia? Mas nós que conhecemos a posição e sabemos como a posição de goleiro ela é muito sofrida, né, cara, em determinadas situações. O cara que mais trabalha. E é um cara que ele tem que ter o mínimo de erro no jogo, né? Porque quando o goleiro erra, geralmente tem atrás dele a goleira, entendeu? Então, mas eu acho que as defesas importantes nos jogos que eu fiz, todas elas têm uma importância, entendeu? Por exemplo, eu poderia dizer para ti, poxa, a defesa mais importante foi a do Deco, mas é aquela lá do Alex, lá na Libertadores, porque se não fosse aquela, não estava lá no Deco, entendeu? Então tem muita... Teve aquela contra o Libertar, né? Aí teve a do Libertar, e tu vai lá para... Mas eu não falo nem de importância, porque todas, mesmo que tenha sido uma intervenção, não tenha sido uma grande defesa, e eu vou lembrar para mim uma de importância fundamental nesse jogo também, que foi a tua dividida, eu acho que foi com o Iniesta. No final, tu já tinha feito todas essas defesas aí, e se tu não te expõe até uma lesão, se tu não te expõe até a uma lesão naquela defesa, tu não teria tido essa atitude, não teria tido essa importância. Mas eu falo assim, pode até ter sido num jogo que não tenha a relevância e a importância de uma decisão como essa, mas eu digo para ti, a tua defesa que fica na memória. Eu acho que pela plasticidade da defesa, pela grandeza do jogo, né, por quem estava do outro lado também, né, tentando fazer aonde que a bola foi, no ângulo, entendeu? Teve toda a gente ganhando o jogo, com certeza, ela aí está uma das primeiras aí que está na lista. Tu tem essa foto? Foi a do Deco. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, tenho tudo. Isso aí não... Essa do Deco. Isso, eu peguei, eu parei 40.
Eu peguei os vídeos, coisas lá do Japão, cara. Tu tem que ver o que é, meu. Porque lá no Japão tem as filmagens nossas aqui, né? Mas as filmagens dos caras lá, os caras filmam, tem câmera embaixo, saltando na bola, os caras pegando. É uma coisa impressionante. Estou assistindo, eles deram pra gente todos os jogos, né? Desde do começo lá. Voltando nesse jogo lá do Japão, quando tu volta assim na partida, eu imagino que em algum momento tu até sonha novamente com isso pela importância da tua vida. O que passou na tua cabeça na hora que o Fernandão sai? Tá, entra o Gabiru, acabou dando tudo certo, mas pelo que representava o Fernandão, tecnicamente, mas também como um líder ali dentro de campo. O que passou na tua cabeça lá atrás, olhando, vai sair o Fernandão? Cara, a gente, no momento, até pelo momento que o Fernandão estava vivendo no Internacional, não só como líder, como um cara que também um dos que chamava a responsabilidade, um capitão, um cara que comandava dentro de campo, a gente ficou pensando assim, cara, perdemos um grande, saiu o cara. Perdemos um grande cara que poderia, esse cara poderia resolver a situação para nós. Aí sabe qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Sinceramente, vai para os pênaltis e eu vou pegar os pênaltis. Eu tinha estudado tudo, eu tinha estudado, cara, o Ronaldinho, se eu não pegasse o pênalti do Ronaldinho, eu falei que eu ia largar de jogar, porque eu só sabia, o Ronaldinho, ele só batia no canto direito do goleiro forte assim, ó. Ele só batia ali. Era impressionante. O que eu estudei, eu peguei todos os jogos dele. Eu digo, posso não pegar de ninguém, mas do Ronaldinho eu vou pegar. E eu tinha estudado isso e na hora que o Fernandão saiu, eu falei, cara, agora eu vou me consagrar, porque vai para os pênaltis, eu vou pegar esse pênalti. Esse foi o meu pensamento na hora. Mas aí quando o Gabiru, quando o Gabiru entrou, que ele fez o gol aí, meu amigo, aí ali não tinha mais. Esquece, vai. Aí não tinha mais para ninguém. Ali era só o Iara da bandeirinha de escanteio, né? Mas eu imagino esses minutos finais, né? Pô, tu tá perto de ser campeão do mundo, não, mas cara. teve, depois do gol, ainda teve uma falta do Ronaldinho. Foi? Isso. Passou em cima da cabeça do Ceará. Tu tirou com o olho também aquela bola. Né? É uma bola abrindo, né? A do Deco foi antes do gol, né? A defesa do Deco foi antes. Que a do Ronaldinho, ele bateu o Ceará como base. Eu falei, Ceará, um cara que não pode pular porque o Ronaldinho vai bater de pé direito. O único cara que não pode pular é tu. O resto tem que pular, porque se essa bola passar no terceiro homem, ela vai dentro do gol. Se ela passar no cima da tua cabeça, ela faz a curva para fora, porque o Ronaldinho batia de curva, assim, né? Entendendo? Então, o que ele fez? Ele bateu, ela passou em cima dele. Se ela passa na cabeça do terceiro ou do segundo homem, ela podia ir para dentro do gol. E aí eu não podia mexer no meu canto, porque o cara batia no canto do goleiro. Aí tu não podia adiantar um pouquinho, porque aí tinha que ficar esperto que ele batia por baixo da barreira. Aí eu falei, vou esperar, ver o que vai dar, né, cara? Porque o cara bate por cima, por baixo, bate no canto do goleiro. Dentro desse estudo que tu fizesse dos pênaltis, tu dissesse, a variação do Ronaldinho era até maior para falta do que no pênalti, né? Ele tinha mais variação para falta. Exatamente. O pênalti ele só batia porque ele batia forte, né? Ele tem uma batida forte. Só que eu ia dar uns... Antes, quando ele chegasse para fazer assim, eu já estava indo que nem um filho. Podia até me enganar, mas eu ia, meu. O Internacional produziu hoje um outro assunto, mas nós vamos debater sobre isso amanhã aqui no programa, até para a gente ter um pouco mais de elementos, né? Que é sobre a questão de premiação do ano passado, de lideranças que pediram uma premiação extra e depois pediram mais ainda, e de outras lideranças que abriram mão, inclusive, da premiação inicial. Quer dizer, não era premiação, teria sido uma exigência, enfim. E isso saiu é um site que saiu essa notícia hoje? No site Revista Colorada. Como é que é? Revista Colorada, isso. Revistacolorada.com. Exatamente. Né? Revistacolorada.com. E que teríamos tido aí, de 3 jogadores, essa exigência. Agora, com todo respeito, não pela presença do Klemer, tem alguns termos, eu sou muito ligado ao carnaval, né? Eu tenho um amigo que já é falecido, que foi diretor de bateria do Imperadores do Samba, e eu dizia assim, e aí, mestre? Que se chama, né? Ele disse, não, cara, eu não sou mestre, eu sou diretor de bateria. Mestre era aquele cara lá atrás. Lideranças eram essas aí. Ah, sim. Para esses que a gente cita. Bom, com certeza. As lideranças eram essas. De qualquer maneira, só fazendo uma prévia, quanto tempo nós temos ainda de jogo de programa? 5 minutos, tá? Não vamos nos alongar porque o nosso tema é outro hoje, mas só que nós teríamos tido atitudes diversas, né? Paulão, Ceará e Alex seriam as ditas lideranças que tinham
num primeiro momento Feito a pedido, exigência. né, um valor, e depois, quando faltavam 4 rodadas, pedido um valor maior. E que tivemos 3 jogadores, Serras, Danilo Fernandes e Anderson. Fernando, Seixas e Anderson. Esses 3 na época já era sabido. Eles não queriam nem a primeira reunião. Isso já era sabido. Premiação. Quando chamaram todo mundo, nós vamos sentar agora e vamos discutir a premiação. O Danilo foi quem puxou a fila. Ou seja, não é momento para discutir a premiação. Quando é que surgiu essa primeira reunião? Grupo bem unido, né? Isso foi no início do campeonato? Foi quando chegou a SWAT. Foi quando apertou. Chegou a SWAT. O grupo bem unido. Faltavam 19 jogos. Era no meio do campeonato. E depois a exigência de dobrar o valor teria sido quando faltavam 4 rodadas. Então nós vamos apurar isso melhor, inclusive ver se a gente consegue falar com o Alex. Eu não sei se o Ceará viajou ou o Ceará ficou aqui. Viajou. E o Paulão com certeza está em viagem, né? Ou está lesionado ainda. O Paulão está lesionado. Não está lesionado, está fora, né? Bom, então vamos tentar apurar isso aí para a gente poder debater amanhã com mais elementos. Mas, enfim, o assunto de hoje do Internacional é passar pelo Corinthians. Qual é o sentimento de vocês, qual é o sentimento da mesa aqui do jogo de hoje à noite? Inter 1-0. Aí, ó, fecha com o relator. Eu acho que vai para os pênaltis, 1-1. Eu acho que é um jogo difícil, é um clássico, É um jogo né? muito lutado. Tem uma atmosfera de Grenal quase, Inter e Corinthians. Eu acho E que tem uma possibilidade do bem Jadson jogar ainda, né? Estava quase descartado, mas a imprensa de São Paulo está dando quase como certa. Se não jogar o Jadson, vai jogar o Cleiton, que é aquele menino que jogou no Figueirense, no Atlético Mineiro, que é jogador de velocidade, né? Joga pela direita? Pela direita. Bom, Bagé para os pênaltis, Nelson e Klemer 1-0. vão na vitória. E eu particularmente estou vendo uma estatística, tem gente que não gosta de estatística, né? O Inter nunca ganhou do Corinthians lá, né? No Taqueirão. Pode acontecer agora. Sempre é a primeira vez. Sempre tem a Mas, primeira no vez. Itaquerão, mas quantos enfrentamentos teve 3 jogos. no Itaquerão? 3 jogos, cara. Esses 3 Boa jogos do essa Inter tua estatística. Hã? Boa essa tua estatística. 3 Excelente. jogos, 3 derrotas do Inter. A tua amostragem tá boa. Os 2 jogos. Mas o tabu ele serve para ser quebrado também. Eu, como sou do tempo lá do Pacaembu, que o Internacional quebrou o tabu de gaúchos não vencer times paulistas Paulo em São Machado Paulo, Carvalho. e Lambari fez um gol de fora da área antológico no Corinthians. O goleiro do Corinthians, quem era? Que ano foi rapaz? isso? Que ano? 1900 de outubro. O goleiro do Corinthians era Marçal. Se não me falha a memória, o goleiro do Corinthians era pouco de história aí. E Lambari, Era bom goleiro? que se consagrou, Marçal era bom goleiro. Era bom goleiro. Se Tinha não me bom falha, goleiro falando com se não me falha a memória, o Marçal. Não, agora ele vai dizer o seguinte. Qual era a altura desse Aliás, já liguei pro Carlos lá da Poker lá e vou te mandar um kit. Não, se é goleiro bom, não tem como. Olha aqui, não, eu ganhei dele já. Já ganhou? kit, Então cancela. Ele vai dizer agora que nós combinamos também até a camisa. Vai dizer isso, que nós combinamos a camisa também, que é parecido. Tá bom. O Marçal, se não me falha a memória, foi um dos primeiros goleiros também a jogar com uma camisa mais clara, jogava com uma camisa branca. Tá, mas tu não deu teu palpite? Meu palpite é 1-0. 1-0. É 1-0 pro Internacional. Aí, ó. O gol do Lambari. Aí, ó. Gol do ser, Lambari. Sim, vai encarnar, não sei em quem que vai ser, mas vai ser também esse. Quem não deu o palpite esse foi tu. 1-0. Eu Tu Quem não deu o palpite foi tu. conversou, boa lembrança do Nelson. acho, tem duas coisas assim, ó. Tá, tu e nome, 3 né? vitórias do Corinthians. Tá? Lá vem a história de novo. E o Inter, em todos Klemer os jogos dá desse ano, jogo de corpo, outra estatística. Não O faz Inter isso. fez gol em todos os jogos. Eu tenho uma tese. Só um jogo o Inter não fez gol. Não manda É o o Klemer dar Juventude. o jogo de corpo, porque o goleiro, cara, é o cara que mais trabalha fisicamente, ele trabalha sozinho. Eu tenho uma tese, o legal é não brigar. Se tiver briga, não escolhe o goleiro. não o goleiro, O goleiro é o mais forte no futebol. Mas é o mais desprotegido, porque quando sobe para pegar a bola, não tem uma cotovelo para proteger e os caras estão no goleiro. Valdívia vai fazer golzinho hoje. Valdívia, pode ser, de fora da área. Vamos lá. Tá, e o Davis Wagner não deu o palpite dele, é assim, né? Fugiu da raia. Sabe o cara que fica em cima do muro é o primeiro que leva bala, né? Sabe? Um grande abraço aí, sucesso. Né? Agora na função aí, na missão de treinador. Tá certo? Um abraço. Obrigado. Nós voltamos amanhã, 1h da tarde. Obrigado.